Um assunto muito legal que são as férias das crianças, né? Faltam ainda alguns dias para que esse período aí com a garotada em casa termine, não é mesmo? E você, ainda tá na correria com os pequenos? É, as férias, ó, a gente corre para lá e para cá. É tudo de bom, né? Deixamos as crianças mais livres, só que na hora de voltar às aulas é preciso se organizar, deixar essa rotina organizada. E a alimentação é um dos pontos mais importantes, não é mesmo? Mas o que mandar de lanche para os pequenos? A gente sabe que para muitas mães, pais e responsáveis é corrido, gente. Trabalha fora, tem aquela correria do dia a dia, mas sabemos da importância também de manter a alimentação saudável dos pequenos. Então quem está ao vivo com a gente hoje para dar essas dicas legais, montou uma mesa linda aqui para dar dicas práticas. É a nutricionista Carolina Sommerfeld, que, nossa, Carol, arrasou com essa mesa. Carol, eu prometi para quem estava em casa, e você também sabe, quando te convidei, que tem que ser coisas assim práticas, né? Exato. Porque a gente já sabe que na correria do dia a dia não adianta a gente vir com muitas receitas milaborantes para a grande maioria, eu digo das mamães e papais, que vai ser difícil. Com certeza. Boa tarde a todos. Sempre uma satisfação, né, trazer essas dicas do que eu tanto gosto, né, de ajudar as mamães a equilibrar a alimentação dos pequeninos. Então, assim, a primeira coisa a gente tem que pensar num planejamento desse lanche e na composição dele, né, Cris? Porque é importante ter uma boa fonte de carboidrato. Então, assim, ou um pão, ou um biscoito, né? Pra gente ter um carboidrato nesse lanche da tarde, para ser um lanche equilibrado. Alguma fonte de proteína, que a gente pode variar entre ovos, iogurte. Pode ser tanto vegetal como animal. Como animal, tipo, por exemplo, uma pasta de amendoim é uma fonte de proteína vegetal bem bacana também. E alguma fonte para hidratar essa criança ao longo da manhã ou ao longo da tarde que ela for ficar na escola, né? Sim. Então, aí eu trouxe esse monte de cores, que são algumas coisas bem práticas mesmo, né? Então, posso ir falando? Pode, vamos lá. Trouxe aqui algumas castanhas e frutas secas, trouxe o damasco como exemplo, que é né, são fontes de minerais bem importantes. Algumas crianças já, como as mães estão consumindo, elas acabam provando e estão gostando, então é uma opção legal para enviar na lancheira. Sim. Essas frutinhas podem estar combinadas com algum biscoito integral. Você mandaria quantos damascos ou quantas castanhas num lanchinho da tarde, por exemplo? No lanche da tarde a gente pode enviar de 3 a 4 castanhas e uns 4 damascos. Junto daí com junto uma frutinha ou com um carboidrato que você vai colocar agora. Que daí poderia combinar com alguns biscoitos integrais. Aí aqui eu trouxe sugestão de biscoitos, né, uns cookies que a gente pode fazer em casa, cookies caseiros, ou se não, né, tiver tempo hábil, compra em alguma loja de produtos que tem uma qualidade boa, né, com farinhas mais integrais, um farelo de aveia na composição, coco, que são opções boas. Quantos cookies na lancheira? Daí depende muito também da idade da criança, o tempo que ela for ficar na escola, mas 3, 4 cookies é uma boa porção, quando combinada, né, com uma fruta, não com castanhas. o negócio inteiro de cookies. Isso. Por que não o negócio inteiro? Porque assim, acaba que às vezes a criança não tá mais com fome, mas porque ainda tem metade do pacote, ela vai consumindo. Então a tendência é exagerar. Aí já cria um hábito que não é legal. De comer por vontade e não por fome. Entendi. Né? Então 4 biscoitos é uma boa porção. Tá. Outra dica prática, né, o pão de queijo, né, às vezes é uma dica de fonte de carboidrato, então a gente tem pão de queijo tradicional, pode ser um pão de queijo de batata doce, né, que é uma fonte de carboidrato um pouquinho mais, né, um tanto mais saudável do que só as farinhas brancas. Daí esse pão de queijo poderia combinar junto com os ovinhos de codorna e por que não os tomatinhos cereja, que delícia. As crianças gostam bastante. Gostam. Então mandar num potinho a porção, né, pra criança levar. Uns 3 tomatinhos, uns 3 ovos de codorna. Ótimo. 3 ovinhos de codorna equivale a um ovo de galinha. Isso. Aí fica uma porção bem bacana. Outra opção, os sanduíches, né? Então aqui eu trouxe uma dica de um sanduíche mais natural, com alface, com queijo branco. Porque a opção do pão integral? O pão integral tem mais fibra, né? Tem mais nutrientes. Tudo que é integral tem mais nutrientes que vai oferecer para as crianças. E assim como é para nós adultos, vale para as crianças também. Sim. Né? E a gente está criando esses hábitos saudáveis. Já começa ali desde pequenino, para depois, quando for adulto, criar o sabor, o gosto por esse pão, né? Fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil, exato. E aqui um outro sanduíche com uma pasta de amendoim, que aí é uma fonte de proteína vegetal. E aí substitui aquelas pastas, né, açucaradas de chocolate. Sim, E assim, experimentem oferecer para os filhos de vocês, porque é bem fácil deles aceitarem.
Outra dica, a gente pode misturar essa pasta de amendoim com uma banana amassada, que vai dar um saborzinho ainda mais adocicado. Uma canelinha. Isso, fica ótimo. Aí, para tomar, eu vi que você trouxe alguns suquinhos naturais. Isso. Certo? Aqui um iogurtinho. O iogurte, que daí o iogurte, leite fermentado, eles entram como uma fonte de proteína e também, né, acaba nutrindo. Sucos ou água de coco, para quem não consegue preparar de uma fruta, né, natural ou com uma polpa de frutas, opções de caixinhas, sempre olhem os ingredientes para que não tenha açúcar. Tem várias opções já hoje no mercado que não são adicionados de açúcar. Evitem o que está descrito néctar, porque os néctares não são o suco da fruta, eles são muito a sobra, muito trabalhado e acaba não tendo nutrientes. O açaí. Ótimo. E as crianças adoram, né? Adoram. Então, assim, o açaí vocês podem colocar na lancheira ele congeladinho e ele vai descongelando até a hora do lanche no potinho. Ah, que legal! E aí manda uma colherinha para a criança comer na hora do intervalo. Tá, vamos fazer uma coisa, Carol? Vamos. Vamos fazer uma lancheirinha para uma criança de 8 anos? Vamos. Vamos fazer? Okay, vamos lá, então. Então, vamos lá. Você trouxe aqui uma sugestão de cardápio também, né? Trouxe também, Por que isso aqui? Para organizar, né? Já vou ao supermercado, compro e deixo prontinho para não ficar aquela loucura durante a semana. Então aqui é uma sugestão do que seria um cardápio da semana. E aí que claro que cada mãe pode montar o seu cardápio, né? Conforme até as preferências da criança. E eu sempre digo, negociem com seus filhos. Sim. Negociem o dia que ele vai poder levar o que ele mais gosta, né? Para que a alimentação não saudável seja a exceção e os outros dias, né? Uma composição mais saudável. Esse aqui, Carol, daí tu já pode deixar que tem gente aí já fazendo foto na tela, Tá. sabe, do cardápio? Sim. Aqui, ó. Tu trouxe aqui dentro alguma coisa já ou Então, não? Tu já montou? Na verdade, na lancheira eu trouxe para demonstrar esses gelinhos, legal, né? legal. Que a gente precisa para armazenar e deixar mais geladinho. Esses são... E aí, para armazenar... Aqui, uma lancheira de 8 anos, é isso, né, Cris? Vamos montar então um lanchinho. Agora, um filho de 8 anos está indo para a escola. Ou na faixa etária, vamos dizer, de 6 não sei, a 10. Então, não sei qual é a faixa etária aí que vai completar esse lanchinho que você... Essa maçã tá pequena, então poderia ser essa maçã, combinando com umas 3, 4 castanhas do Pará. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui que eu não trouxe uma embalagem, mas tá aqui. Maçã, e mais 3 castanhas do Pará. Isso. E o sanduíche com queijo. Tá, esse aí tu não manda que eu quero comer, Carol. Tá. Não, brincadeira. O sanduíche. Com queijo e alface. E aí uma fonte de hidratação, que poderia ser o suco, um suco preparado, ou uma água de coco para facilitar. Essa seria uma porção bem bacana para uma criança hoje. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, Carol, vamos fazer o seguinte, esse cardápio, se tu quiser deixar, eu vou colocar lá no Facebook do Vermais, pode ser? Claro. O pessoal que quiser acompanhar, então, depois essa dica da nossa nutricionista Carolina aqui, que trouxe pra gente já seguir. Já tem dicas não pra ficar aí de semana. cabelos em pé nessa reta final das séries. E eu vi que realmente é prático, Carol. Cumpriu aí o prometido e trazer coisas porque não adianta a gente fazer coisas mirabolantes que a gente sabe que não vai dar tempo na correria. A maioria das mulheres hoje, né, também trabalha, não tem mais esse tempo tão hábil de ficar 4, 5 horas na cozinha. Então tenham ideias, montem esse cardápio e às vezes no final de semana, né, vou fazer cookies para essa semana, daí no final de semana tire um tempinho e as outras coisas vá complementando com coisas mais práticas. Perfeito. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui no Vermais. Adorei essas dicas.